Oi, pessoal, tudo bom? Então, estamos aqui nesse encontro dessa semana, gravando uma videoaula para vocês com a introdução de números complexos. O número complexo é o capítulo 26 das nossas apostilas, tá? Então, a gente está terminando a parte de probabilidade estatística e ingressando num novo tópico que é números complexos. Então, efetivamente, o que são números complexos? Ele vai gerar um novo conjunto numérico. Tá? Então, só para recapitular, os conjuntos numéricos que nós temos até agora e que nós trabalhamos até agora. O conjunto dos números naturais, são aqueles conjuntos dos números onde tu utiliza para contar, 0, 1, 2, 3, 4, são os números inteiros positivos, né? Então, aqui a gente tem o conjunto dos números naturais, simbolizado por esse Nzinho aqui, tá? Posteriormente veio o conjunto dos números inteiros. Quem são esses números inteiros? São os números inteiros, e daí a gente deu a sequência aos números inteiros negativos. Então, ele engloba os naturais, que são os inteiros positivos, e pega ainda os inteiros negativos. Então, é o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até o menos infinito, 0, 1, 2, 3, 4, até o mais infinito. Esse é o conjunto dos números inteiros, simbolizado por este Z. Posteriormente, a gente trabalhou as frações, né? Então, entraram as frações aí, todos os números que tu consegue escrever em forma de fração. E daí deu origem, então, ao conjunto dos números racionais. Aqueles números que o Pitágoras gostava de trabalhar, os números racionais. E aí, o que veio? Veio a tal raiz, né? Aquela descoberta pitagórica, onde nós tínhamos raízes tipo raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4, números que Pitágoras não conseguia escrever em forma de fração, tá? E daí, então, veio quem? Um conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais é um conjunto disjunto aos racionais. Tá? Eu até vou desenhar esse conjunto dos racionais, não em forma de um ovoide aqui, ó, mas eu vou desenhar ele em forma de um retângulo, para ficar mais claro o que acontece a partir disso. Então, aí veio o conjunto dos números irracionais, que eram todos os números que não poderiam ser escritos em forma de fração. Ele é simbolizado por esse I, tá? Ou pode ser simbolizado por um Q com um tio em cima, ou seja, nega os racionais. A junção dos conjuntos dos racionais com o irracional, então, não tendo nenhum número a mais, e sim a união desses dois conjuntos, unir os racionais com irracionais, deu origem ao conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é todo aquele número que tu vai estar pensando e trabalhando até hoje. Toda a tua estrutura matemática e todos os teus cálculos sempre deram uma resposta real. Quando não dava uma resposta real, o que tu colocava no teu exercício? Não existe, tá? Então, aqui, o conjunto dos números reais, então, seria o quê? A união desses dois conjuntos aqui. Então, o conjunto dos números reais nada mais é do que os racionais unido com os irracionais, certo? A grande questão é que a gente começou a calcular algumas coisas e começaram a aparecer números que não estavam dentro desses reais. Então, a gente calculava, por exemplo, uma equação de segundo grau, aplicava a fórmula de Bhaskara lá e encontrava uma raiz de menos 4, ou uma raiz de menos 16, ou uma raiz de menos 25. Ou uma raiz de menos 36. Uma raiz que, por ser negativa e ter índice par, não existe solução. Bom, não existe solução dentro dos números, do conjunto dos números reais. Nós vamos agora aprender um novo conjunto numérico, uma nova estrutura de número, onde a gente vai conseguir somar, subtrair, multiplicar, dividir, escrever esse número de várias formas
encontrar um lugar no espaço para esse número, ou no plano, tá? E onde ele vai sair da reta numérica, né? Vai formar um plano cartesiano ali, que a gente vai chamar de plano de Gauss, que foi um dos matemáticos que deu a estrutura para esse conjunto, onde a gente vai conseguir colocar esses números que até então para nós não existiam. O que os matemáticos da época pensaram? Bom, quando eu tenho uma raiz de menos 4, ou uma raiz de menos 16, ou uma raiz de menos 25, ou uma raiz de menos 36, eu posso escrever de uma forma que vai me dar um conforto, e daí eu não vou ter tantos números desconhecidos, mas apenas um. Olha o que eles fizeram. Eles pensaram o seguinte: a raiz de menos 4 é a mesma coisa que menos 1 vezes 4. E a raiz de menos 16 é a mesma coisa que menos 1 vezes 16. E a raiz de menos 25 é a mesma coisa que menos 1 vezes 25. E a raiz de menos 36 é a mesma coisa que menos 1 vezes 36. Isso facilitou. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu tenho a raiz de menos 4, eu posso escrever assim: raiz de 4 vezes raiz de menos 1. Raiz de menos 16, eu posso escrever como sendo raiz de 16 vezes raiz de menos 1. Raiz de 4, nós sabemos quanto vale, é 2. Raiz de 16, nós sabemos quanto vale, é 4. E daí veio a grande sacada. Vamos substituir este menos 1 por um número imaginário. Vamos imaginar que o valor deste raiz de menos 1, raiz quadrada de menos 1 é um imaginário. Logo, a raiz de menos 4 passa a ser 2i, e a raiz de menos 1, ali de menos 16, passa a ser 4i. Consequentemente, eu consigo calcular agora, utilizando essa situação de substituir raiz de menos 1 por um número imaginário, por um i, qualquer raiz de índice par negativo, o que não conseguíamos fazer até então. Essa situação elevou o grau dos conjuntos numéricos. Então, a partir de agora, foi feita uma nova estrutura de números numéricos. Então, vai ter um outro conjunto numérico aqui, maior que o conjunto dos reais, que vai se chamar conjunto dos números complexos, certo? Bom, quando se utiliza isso? Bom, se utiliza isso para resolver todas essas situações. Vamos ver um exemplo lá dentro das equações de segundo grau, onde é que a gente pode utilizar isso daqui. Para isso, eu vou dar uma apagadinha aqui no quadro e colocar uma equação. Uma equação que até então, quando a gente chegava em determinada situação, a gente dizia assim, ó, não existe, e parava o cálculo. E agora a gente vai conseguir continuar esse cálculo, certo? Então, quando eu pego isso daqui, ó, vou apagar um pouquinho melhor. Perfeito. Vou pegar uma equaçãozinha aqui. Vou pegar x ao quadrado menos 4x mais 13, por exemplo. X ao quadrado menos 4x mais 13 igual a zero. Essa equação, uma equação polinomial de segundo grau, o expoente é 2, e nós resolvemos sempre utilizando a fórmula de Bhaskara, certo? Então, quando eu for utilizar a fórmula de Bhaskara aqui, eu vou ter x igual a menos o valor do b. O b é menos 4, então vai ficar menos 4. Mais ou menos raiz quadrada de quê? B ao quadrado, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 13. Tudo isso aqui dividido por 2 vezes A. Certo? Isso aqui não é novidade para ninguém, apliquei a fórmula de base. Bom, x vai ser igual, menos com menos mais, 4 positivo, mais ou menos 16, porque eu elevei ao quadrado,
menos 52, divididos por 2. Quando eu fizer essa subtração, eu vou ter menos 36 dentro daquela raiz. E aqui, então, o que acontecia? Acontecia que quando a gente chegava num delta negativo para uma raiz de índice par, a gente dizia que não existia resposta. E realmente não existe resposta dentro do conjunto dos números reais. Só que agora a gente está trabalhando com números complexos dentro de um outro conjunto maior do que aquele anterior que a gente trabalhava. Então, aqui eu consigo sim utilizar aquela situação de transformar a raiz de menos 1 para uma parte imaginária, um número imaginário. Consequentemente, essa raiz de 36 vai ser transformada em 6i, conforme a situação anterior que eu já tinha explicado. Isso aqui vai ficar 4 mais ou menos 6i sobre 2. E aqui, então, nós vamos abrir as nossas duas respostas, uma somando e a outra subtraindo. Então, o que eu vou ter aqui? Para o x', a primeira resposta, 4 mais 6i sobre 2, onde eu consigo simplificar isso daqui e fica 2 mais 3i. E aqui, x, duas linhas, 4 menos 6i sobre 2. Simplificando, 2 menos 3i. Ou seja, a partir de agora, todas as situações onde apareçam raízes negativas de índice par, eu consigo calcular. Utilizando quem? Os números complexos. E a sua parte imaginária é este. Observaram, então, que agora eu tenho duas respostas que existem. O 2 mais 3i e o 2 menos 3i. Certo? Logo, aquela situação dos números, dos conjuntos dos números, ela se amplia. Então, o maior conjunto numérico que eu tenho agora não é mais o conjunto dos números reais, e sim o conjunto dos números complexos. Certo? Vamos ver, então, como é que fica a reestruturação do conjunto dos números. Tá? Apagando aqui. Eu tenho o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, que é a parte negativa, inteiro negativo, os racionais, que eram quem? As frações, disjuntos a estes, os irracionais. Para unir os racionais com os irracionais, eu montei o conjunto dos números reais. E agora, além de todos os números reais que eu conheço, eu consigo formar o conjunto dos números complexos. É o maior conjunto numérico existente. Ele pega todos que eu já conhecia, mais todos os números que possuem uma parte imaginária. Certo? Bom, esse conjunto dos números complexos, a gente pode começar a pensar uma coisa que a gente chama dentro desse tópico de potências do I, potências da parte imaginária. As potências da parte imaginária, elas são cíclicas. O que significa ser cíclicas? Elas começam a se repetir, ela tem uma periodicidade, tá? Então, as potências, elas são formadas da seguinte forma.
potências imaginárias. Na parte imaginária. Não vamos esquecer que o I nada mais é do que quem? O I nada mais é do que a raiz quadrada de menos 1, certo? Raiz quadrada de menos 1. Tá? Bom, se eu tenho I na zero, I na zero seria a raiz quadrada de menos 1 elevado na zero. A gente sabe que toda potência com expoente zero fica 1. E na 1. E na 1, toda potência no expoente 1 é igual a ela mesma, I. I ao quadrado. Seria I ao quadrado. Seria pegar esta raiz e elevar ao quadrado. Então, a raiz de menos 1, sendo elevada ao quadrado, nós podemos simplificar a potência, com o índice da raiz aqui, e nós teremos que I ao quadrado é igual a menos 1. I ao cubo. I ao cubo, nós podemos pensar que essa potência pode ser I na 1 vezes I ao quadrado. Nós desmembramos dessa forma, utilizando a propriedade da potência, que diz que potências de mesma base, repete a base e somos expoentes. Então, 1 mais 2 dá 3. Eu fiz o inverso. Eu abri isso aqui, uma multiplicação, certo? Só para facilitar, para que vocês consigam entender qual o número que será gerado a partir disso. I na 1, eu sei que é I. E I ao quadrado, eu sei que é menos 1. Logo, I ao cubo vai ser menos I. E aqui eu tenho as 4 primeiras resultados da minha potência do I. I na 0 é 1, I na 1 é I ao quadrado menos 1, I ao cubo menos I. Se eu continuasse esse ciclo, eu chegaria no I na quarta. Correto? Então, o que seria I na quarta? Bom, eu vou começar a desmembrar utilizando o que eu já conheço. Logo, eu vou colocar ali para I na quarta, pode ser I ao quadrado vezes I ao quadrado. É uma possibilidade. I ao quadrado eu sei que é menos 1. Vezes menos 1. Então, eu tenho que menos 1 vezes menos 1 é 1 positivo. Observem que I na quarta deu o mesmo valor do que I na 0. O mesmo valor. Vamos fazer I na quinta. I na quinta eu posso dizer que é o quê? I na quarta, eu já sei que é 1, vezes I. Porque 4 mais o expoente 1 aqui vai dar 5. Então, I na quarta vezes I na 1 é a mesma coisa que I na quinta potência. Logo, I na quarta eu sei que é 1. E I na 1 eu sei que é quanto? I. Vou até colocar o 1 aqui, para facilitar. Então, 1 vezes I vai ser I. Observem novamente que o que aconteceu? I na quinta é igual a I na 1. E assim, gente, isso vai se repetir. Se eu calcular I na sexta, eu tenho certeza que vai ser igual a I ao quadrado, que é menos 1. E se eu calcular I na sétima, eu tenho certeza que vai ser igual a I ao cubo, que é menos I. Por quê? Porque o ciclo das potências de I varia de 4 em 4. A cada 4, começa uma nova repetição, um novo ciclo, certo? Então, I na 0, 1, I na 1, I ao quadrado menos 1 e I ao cubo menos I. Essas são as potências que a gente tem que guardar. Tá, alguém deve estar pensando assim. Ok, Rosane, me diz uma coisa. E se eu tiver que calcular I na 120, por exemplo, será que eu vou ter que ficar contando de 4 em 4 para ver onde vai cair? Do tipo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e fazer essa contagem até chegar no 120? Claro que não. Tem um jeito prático para que a gente consiga resolver isso. Qual é a forma? Olha só, vou te explicar. Pega, tu queres saber I na 120, correto? Pega o 120
e divide por 4, porque o ciclo das potências é 4. Se eu dividir 120 por 4, eu tenho 30. O que significa esse 30? Tu contou 30 vezes isso aqui. Quando tu volta para cá, quem é o teu resto? O teu resto é 0. Significa que tu parou, porque o que importa aqui é o resto. Tu andou 30 vezes nesse ciclo e parou na potência do 0. Então, tenho certeza absoluta que I na 120 é a mesma coisa agora que quem? Que I na 0. E I na 0 vale quanto? 1. Certo? E assim eu consigo fazer com todas as potências. Então, não preciso ficar contando. Basta pegar o expoente, dividir por 4. O quociente dessa divisão vai ser quantas vezes tu andou aqui nesse ciclo. E o resto é o que importa. O resto vai ser o resultado da tua potência. Certo? Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande. Cuidem-se. Tchau. Até a próxima.